Uma das ferramentas importantes para a eletrônica é o osciloscópio. Infelizmente, o custo de um osciloscópio para quem é hobbyista, às vezes, é proibitivo. Por isso, nesse vídeo, nós vamos construir um osciloscópio caseiro com um custo muito baixo e com um nível bom de eficiência. É claro que não se compara com um osciloscópio profissional, mas para alguns testes ele vai ser bem satisfatório. Eu venho tentando fazer o osciloscópio já há algum tempo. E hoje nós vamos mostrar como fazer um que realmente funciona. Então, basicamente, esse é o nosso circuito. O que ele compõe? Um plug P2, plug de som, já que o nosso osciloscópio vai ter os seus sensores ligados na entrada de microfone. 2 resistores de 22 ohms, estou usando de 1/8 de watt. 2 resistores de 15K e 2 resistores de 27K. Olhando pelo desenho, vocês podem ver que nós temos dois conjuntos de entrada de sensores para detectar, para utilizar no osciloscópio. Então ele trabalha com 2 canais. E por que nós temos diferença entre os resistores? O que fica claro é que podemos usar de 10K até 56K e nós vamos ter ele funcionando. Mas a sensibilidade vai mudar de acordo com esse resistor. Então eu criei cada um dos canais com uma resistência de um resistor diferente para que eu possa ter um resistor maior quando eu vou trabalhar, por exemplo, com uma corrente alternada de 110 ou 220 volts. E o de 15K quando eu vou trabalhar com correntes mais baixas. Então com isso eu consigo utilizar os canais para situações diferentes. Então, entendendo um pouco o circuito, eu tenho no meu P2 sempre a ponta que seria o neutro dele, o negativo, e um de cada canal de som. Então o negativo eu vou sair reto, vou ligar nos resistores de 22 e depois vou ligar cada um deles num resistor independente. Vou fazer um Y. E eu vou ligar cada um dos cabos também no resistor de 22 e no resistor respectivo e na sua ponteira. Então é um circuito muito simples, basicamente é um cabo, mas ele é bem sensível, ele fica com muitos ruídos muito fácil. Então é importante que a gente tenha alguns pequenos cuidados. Vamos dar uma olhada agora na montagem. E este é o material que nós vamos usar. Então as ponteiras de prova, eu vou cortar os cabos banana e vou usar só as ponteiras. O meu plug P2, eu já estou tirando um plug de um sistema já de som, de um fone de ouvido de boa qualidade, porque a solda aqui ela é complexa, tem que ser muito bem feita. Então, para evitar erros, eu já estou usando um plug pronto que eu tirei do som. Qual é que é o problema disso? Esses fios são muito finos, então eles são difíceis de separar, descascar e usar. Para o outro lado, nós vamos usar garras. Então optei por usar algumas garras. E aí a gente vai precisar de um pedaço de fio só para ligar as garras e poder ligar no sistema. E aí nós temos 2 resistores de 22, 2 resistores de 15 e 2 resistores de 27. Os de 27 nós estamos usando de 1/4 de watt, os outros de 1/8 de watt. Eu fiz alguns testes com resistores maiores para que eles pudessem suportar mais tempo ligados, porque eles vão esquentar bastante, então eu não posso ficar com muito tempo com eles ligados. Só que aí a sensibilidade diminuiu muito, então eu resolvi usar por 1/4 de watt. Mas é possível também usar os de 27 também de 1/8 de watt. Só o tempo reduz porque ele esquenta bastante. Então vamos começar a montagem. Então antes de fazer a versão definitiva, o que a gente fez aqui? Usamos uma emenda, colocamos os 2 resistores de 22 ohms
ligando. No meio nós temos o nosso negativo. Uns lados um canal, do outro lado o outro canal. Nós vamos usar um deles só para testar. Então eu já saio com os nossos dois resistores de 15K. E aí agora vamos fazer um teste. Eu vou ligar isso numa fonte de 9 volts de corrente alternada para ver como fica o nosso sinal. Lembrando que como eu não estou soldando, eu estou fazendo isso desta forma, nós ainda vamos ter um pouco de interferência. Mas é um teste. Logo depois nós vamos soldar e ver como é que fica a nossa onda. Então agora está ligado. Vou ligar isso, esse lado no computador. E vamos ver. Vejam que nós temos dois canais. Nós vamos usar apenas um deles. O outro vai ser só ruído. Então eu posso ligar e desligar os canais aqui. E vamos ligar a energia para ver como é que fica a nossa onda. Vejam, aí está a nossa onda. Eu vou desligar o canal vermelho que a gente não está usando. Como eu disse, ela perde um pouquinho em ruído, mas a gente já tem a onda perfeita. E aí está o nosso osciloscópio.
cabos do P2, entre eles o resistor de 22. Depois nós temos as duas saídas, que nós vamos usar este canal com esse cabo de multímetro com os dois resistores de 27, e nós temos os dois resistores de 15 saindo nas duas garras, para ser o outro canal. Bom, concluído o nosso osciloscópio, então a gente está com ele pronto. Eu já liguei ele no computador, vou botar para vocês verem. Então a gente está vendo ele aqui. Nós temos os dois canais, né? Canal verde e canal vermelho, não está marcando nada. E eu vou ligar, porque é uma pergunta constante, né? Até quanto é que ele aguenta? Eu vou fazer o teste ele já em 220. Então eu vou pegar as duas ponteiras e vou ligar em 220. Veja que ele já está vermelha e preta. Então vejo que o sinal 220 tem um pouquinho de ruído, mas funciona muito bem. A gente consegue marcar perfeitamente, consigo fazer as regulagens padrão. Então esse é o nosso osciloscópio. Funciona perfeitamente em 110, 220, 9, 5 volts. Vocês não vão ter problema em usar. Uma das coisas legais da gente testar com o osciloscópio são as mudanças de onda, né? Então a gente viu que ligando direto eu tenho uma onda completa, mas eu posso fazer um teste ligando aqui um diodo. Então eu coloco de um lado e coloco do outro. E vejam a onda como é que ela fica. Tem um pouquinho de erro ali, uma coisinha mínima, mas eu já tenho agora uma meia onda. E o interessante é que a meia onda, ela faz a onda, uma lacuna, faz a meia onda, uma lacuna, uma meia onda normal. E vejam quanta energia a gente acaba perdendo, porque eu não tenho uma onda completa. Se eu uso uma ponte retificadora, o desenho muda um pouco. Pronto, você acertou. Por quê? Porque a ponte retificadora, ela redireciona a onda que estava na parte de baixo para cima. Então eu fico sempre com a onda em cima. Veja que perfeito o desenho e fica fácil de entender. Aquela parte que era suprimida, na verdade, ela inverte e joga para cima. Então eu tenho uma onda sempre numa direção só, sempre para cima, e fica perfeito. E como é que eu normalmente posso ainda melhorar isso? Eu tenho um vale grande entre as ondas. Então esse vale eu posso preencher ele usando um capacitor. Se eu colocar um capacitor, ele vai guardar energia e vai descarregar ela entre as ondas. Vamos fazer um teste com um emaranhado de fio, mas é para a gente poder testar. Estou ligando a ponte retificadora, colocando um capacitor e estou colocando os dois itens. E vejam como ficou a nossa onda. Ela, de uma onda que ia até o vale, agora o capacitor, quando ele começa a descarregar, o capacitor começa a botar energia. Então ela não vai até embaixo e depois até em cima. Ela fica bem mais estável. Quase reta, né? A gente fez uma pequena ampliação aqui, né? Por isso que ela ficou menor. Mas ela fica quase reta. Bom, se eu colocar um capacitor de maior capacidade, maior capacitância, ela vai ficar mais reta ainda. E é assim que a gente consegue transformar uma corrente alternada numa corrente contínua com uma boa qualidade. Por isso é importante sempre usar o capacitor. A gente nem sempre usa, vai funcionar igual na maioria das situações, mas o capacitor vai me dar uma qualidade de energia muito melhor. Eu acho que o legal desse osciloscópio, além da gente conseguir ver realmente as ondas, é entender melhor o conceito, né, da questão dessa corrente alternada, do corrente contínua, o que o diodo faz, o que a ponte faz. Isso facilita realmente o entendimento. Então, acho que a gente encerra aqui o osciloscópio caseiro.
uma excelente ferramenta com um custo ridículo, e vocês vão ter um osciloscópio com uma boa qualidade. Obviamente não tem a mesma qualidade de um profissional, mas ele tem uma boa qualidade. Uma das coisas importantes é que na hora que for fazer o osciloscópio funcionar no seu computador, tem que vir nas propriedades do microfone e tirar todo o aumento de sensibilidade, deixar zero. O máximo no volume, mas zero no aumento de sensibilidade, porque senão os ruídos vão ser amplificados e não vai dar resultado. Isso normalmente o pessoal acaba se atrapalhando e o osciloscópio não funciona por causa disso. Então cuidem sempre disso. Uma das dicas interessantes do osciloscópio é que ele não precisa ser usado necessariamente no PC. Ele pode ser usado também no celular, transformando-se num seu osciloscópio portátil e de muita qualidade. Existem inúmeros softwares gratuitos de osciloscópio para celular. Estou olhando aqui no caso do Android, que você transforma sem problema nenhum, com a mesma qualidade, e fica portátil. Então, fica a dica.